Porque quando eu comecei lá no iniciozinho, em 95, com 24 anos, eu me achava o cara. O futebol era para ser visto como entretenimento, e às vezes as pessoas são muito raivosas e acham que o árbitro é uma figura inimiga do futebol. Cada jogo é um jogo. É isso que vai dando a nossa longevidade na carreira, é a gente sempre tentando se encontrar fora do campo de jogo. Quando eu comecei a me encontrar fora do campo de jogo, eu falei, qual é o meu papel no futebol? Porque o árbitro tem que correr, estar próximo, angulado, pensar para decidir. A gente não decide sem pensar. O árbitro que decide sem pensar, ele erra. Não se apita mais por instinto, por feeling, como a gente fala. Porque agora tem VAR. Eu tenho um grande sonho, sim, de intervir na arbitragem e devolver para a arbitragem grande parte do que ela me deu. A arbitragem transformou minha vida. História linda. Eu era um pai de 3 filhos que morava no subúrbio do Rio de Janeiro, com medo da violência, não sabia como é que ia ser minha família, e correndo para cá e para lá, e a arbitragem me deu tudo. Atleta, de ex-goleiro a fuzileiro, mas o que mais importa é que o jogo começa e termina com ele. Com vocês, Marcelo de Lima Henrique. Marcelo, muito obrigada por você estar aqui. É uma honra estar aqui no Pod Esporte com você. Prazer meu, André, satisfação. Vamos falar um pouquinho sobre futebol, sobre a vida, né? Isso sobre mesmo. A nossa caminhada. E sobre saúde mental também, viu? Muito importante. Porque a pegada aqui do nosso podcast é essa, esporte e saúde mental. Tá preparado? O que sustenta a gente, a saúde mental. Olha, gostei disso aí. E vamos já começar, que eu já quero cutucar você. Eu fiquei sabendo que você passou um grande desafio, assim, num momento da sua vida, que foi quando seu filho estava nascendo, a sua filha, e você teve que largar aquele momento no hospital com a sua mulher ali para ir apitar um jogo. Foi verdade isso, Marcelo? Me conta isso aí. É uma história que ela ficou sabendo um bom tempo depois, né? Porque se eu contasse logo ali na maternidade... ela não sabia, então? Não, ela ficou sabendo um mês depois, não sabia. Ai, meu Deus. Imagina se eu falasse para Sandra que eu tinha saído para apitar um jogo. O que aconteceu foi o seguinte, eu não pedi dispensa da minha escala na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, estava apto para poder apitar o jogo, né? Estava qualificado, me escalaram no jogo, só que a minha esposa teve um trabalho de parto 5 horas da manhã, peguei o carro correndo, chegamos lá no Marcílio Dias, no hospital, na Penha, no Lins ali, Hospital Naval Marcílio Dias, e ela entrou em trabalho de parto, só que eu tinha uma partida para arbitrar 10 horas da manhã, e era mais ou menos 8 horas da manhã, 8h30, o neném não nascia, e eu chamei a enfermeira, troquei a campainha, e aí, como é que tá? Ela falou assim, vai demorar um pouquinho, aqui é para meio-dia, 1h da tarde. Eu falei, opa, então não vou faltar o jogo não. Eu pensei comigo, dá para eu ir lá apitar o jogo e voltar. Nossa Senhora! E assim eu fiz, cheguei no jogo, só que por minha sorte, só uma equipe foi, a outra equipe não foi um WO, como a gente fala, né? E aí, cerca de mais ou menos umas 10h30, 11 horas, eu estava de volta lá no hospital já, porque o jogo não ocorreu. Peguei a metade só da taxa, que no time só pagou a minha cota que eu ia receber. Peguei, cheguei no hospital, toquei a campainha, quando toquei a campainha da obstetrícia, e a enfermeira acabou de nasceu tem 2 minutos. Aí veio o menininho todo sujinho, todo bonitinho. Ai, que lindo! E é coisa de Deus, né? Mas eu só contei para Sandra um bom tempo depois, senão ela ia ficar brava. Mas hoje em dia nem dava mais para fazer isso, que todo mundo agora tem que assistir o parto, tem esse movimento todo. Eu não sei se eu conseguiria. Isso foi há quantos anos atrás? Isso aí foi em 1994, no nascimento do meu primeiro filho. Foi do primeiro? Não, do meu, desculpa, 96, do meu segundo filho. Do segundo. Qual que é o nome dele? É o Marcelinho, Marcelo de Lima Henrique Filho. Olha só, que bacana. Nossa, que história emocionante, né? Agora a gente está falando de pai, de filhos, né? E você tem uma história muito linda também, né? Você com o seu pai. Né? É isso mesmo? Ele foi referência para você? Como que é isso? Me conta. O meu pai, quem conhece o meu pai foi um sobrevivente, né? Desses que tem no Brasil aí, um grande guerreiro. Então, ele foi fuzileiro naval, como eu, né? Só que quando eu falei, pai, fiz a matrícula para ser fuzileiro naval. Na época eu era goleiro, é uma outra história, estava num clube, estava no Bangu. Falei, pai, fiz a matrícula para ser fuzileiro naval. Não, meu filho sofre muito, você é goleiro, você tem talento. Eu fui fuzileiro, eu sofri demais. Pai, mas eu quero ganhar meu dinheiro. E aí fui ser fuzileiro. Quando eu me formei, ele estava lá todo orgulho, todo bobo.
me deu muita força nos fuzileiros. E assim que eu encerrei minha carreira de goleiro, né, nos clubes aí que eu entrei para ser fuzileiro, ele sempre tentou me levar para ser árbitro, né? Tentava que eu fosse. Porque ele era também. Meu pai foi árbitro, por isso. Ele foi fuzileiro e foi ser árbitro. E eles, Marcelo, vamos, você vê jogo comigo, você vai nos campos, você é líder, você é um cara que conhece futebol. E ele sempre tentou que eu fosse, eu adiei um pouquinho, até que um dia ele me pegou praticamente pelo braço para fazer a matrícula, e literalmente ele pagou o meu curso, ele conseguiu metade da bolsa, a Federação do Rio me deu metade da bolsa, a outra metade ele pagou no início, porque eu não tinha dinheiro para pagar, já era casado, já era pai, não tinha condições, e ele foi muito importante nessa época. Só que ele sofria muito com a minha carreira, porque ele é de uma outra época que tinha muito apadrinhamento, favorecimento. Falei, pai, agora é competência. E ele meio que, por ele viver uma época antiga, ele, cara, não vai chegar. Cara, eu vou chegar, confia em mim, porque eu confiava muito em mim. E aí o dia que eu fui ser árbitro do FIFA, que eu contei para ele chorava igual criança, caramba, eu não confiava em tu, e você chegou. Então ele foi muito importante, a base, é o melhor árbitro que eu vi apitar, é o mais corajoso, ele é meu herói. Nossa, que linda a história, né? Até porque você fez igualzinho a ele. Exatamente. Você fez ele fuzileiro, você fuzileiro, ele árbitro, você árbitro. E tem algum dos teus meninos que está seguindo essa carreira ou eles foram para outros caminhos agora? Não, o mais velho estudou bastante, aí mora na Austrália. O mais novo, ele foi jogador de futebol, jogou futebol até 24 anos, mas está num ramo agora, é empresário, está num ramo bacana aí, então acho que tá bom ele no caminho que ele está. Acho que o único louco, entre aspas, que é uma loucura tão bacana estar no campo de jogo ali, uma loucura saudável, né? Uma adrenalina tão grande estar no campo de jogo ali que foi só eu, mas o Marcelinho até tentou, fez o curso, começou a fazer o curso em 2019, aí veio a pandemia, atrapalhou um pouquinho ele, até porque ele joga futebol, mas não, a Luísa está em outra área, então ninguém seguiu esse caminho, não. Muito bem, só você. E esse caminho não é fácil, né, Marcelo? Tenho certeza que você passou grandes desafios, né? Aí, vamos falar de desafios mentais, até porque tem esse nosso propósito aqui. Hoje, se você fosse falar para mim um desafio que você teve, que você precisou utilizar ali, o seu mental, a sua força, essa estrutura, qual seria? Me conta esse momento. A carreira do árbitro de futebol, quando a gente fala em arbitragem de futebol, né, juiz de futebol, muita gente, as pessoas nem imaginam o tanto que você tem que fazer, se empenhar para poder estar inserido no campo de jogo, no futebol pentacampeão do mundo. A gente está falando do futebol qualquer não, um dos maiores campeonatos do mundo, que é o brasileiro. Então não é fácil. A nossa corrida, vamos dizer assim, a caminhada, a corrida do árbitro é uma maratona, uma grande maratona. Conversa com qualquer maratonista, vocês vão entender o que é o treinamento, o que é a resiliência, o que é o foco, o que é a preparação. Às vezes uma preparação, uma programação de treinamento sem você ver o resultado. Mas você tem que saber que você está no caminho certo. E desde o início, a minha carreira ela é dividida em algumas etapas. Certo. Até porque eu comecei muito cedo, e aí que entrou o mental. Porque quando eu comecei lá no iniciozinho, em 95, eu com 24 anos, eu me achava o cara. Uma boa autoestima, né? Eu me achava. O teu pai, agora você fala. O meu início, fuzileiro naval, ex-goleiro, jovem, grande. Autoestima lá em cima. Apitava todas as várzeas do Rio de Janeiro, as peladas por aí, me achava o cara. Eu sou o dono do jogo, eu sou isso, eu sou aquilo. Até que você começa a entender que não, você não é o cara. O cara é o jogador que está no campo de jogo. E aí você começa a ter alguns tropeços, a carreira não vai na velocidade que você acha que ela vai, porque tem pessoas excelentes competindo com você, né? Só tem vaga para um apitar. E aí, só que muitos colegas passam pelo caminho, você vê com muitos com muitas competências ficam pelo caminho, e você vai entendendo, aprendendo que você tem que ter resiliência. Eu gosto dessa palavra. E a resiliência, eu penso que ela se educa, você educa a ser resiliente. Eu acho que dificilmente uma pessoa nasce, esse é o grande resiliente da face da Terra. Ela vai se educando. Exatamente. E, obviamente que quanto mais novo você conseguir entender que você tem que ser resiliente, você vai ter mais sucesso mais cedo. Tem uns que não entendem a vida toda, explodem a qualquer momento. E eu comecei a entender que eu tinha que ser paciente, mas que eu tinha talento, eu tinha foco, eu sempre tive foco, eu sabia que eu tinha que me preparar, mas eu sabia que eu tinha que cuidar da minha resiliência e cuidar do meu mental, porque o que me leva
para eu, por exemplo, após o nosso bate-papo aqui, até meia-noite para mim é dia. O que vai me levar a chegar na minha cidade, treinar, cumprir uma programação, é o meu mental. É saber que eu tenho que estar pronto para fazer aquela programação. Porque se eu relaxar, né, eu vou para casa ver um filme, comer uma pipoca, sexta-feira e acabou. Então, a minha carreira passou por essa fase. Eu achar que eu era o cara, depois eu tenho que ser resiliente. Muitos colegas saindo pelo caminho. E eu falei, não, o meu caminho é esse. Muitos amigos foram para o futsal, outros foram apitar beach soccer, outros apitar voleibol. Eu falei, não, o meu é futebol de campo. E aí teve todo esse preparo e a gente foi passando por muitas coisas. Tive uma lesão muito grave em 2015 para 2016. Como que foi essa lesão? Eu rompi o tendão calcâneo, né, uma das lesões mais graves aí para quem pratica esporte. Sim. Como ligamento de joelho cruzado também é complicado. Então, mais ou menos 1 ano sem apitar. E conversando com uma grande amiga, a doutora Marta, né? Marta, psicóloga do esporte, da arbitragem, a doutora Marta. Referência. Ela, Marcelo, você tem que cuidar do teu mental. Quando você entender que o teu mental que vai comandar a tua cura, é ele que vai falar assim, eu vou curar, aí o teu corpo vai começar a obedecer. Enquanto você estiver nessa vontade de querer voltar, primeiro a sua saúde. Aí eu comecei, saúde, é verdade. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu, com a minha saúde, aí que eu vou voltar a ser árbitro. Então, eu esqueci um pouquinho a arbitragem. Em 2016, comecei a cuidar da minha saúde. De que maneira? Procurei os melhores profissionais, procurei o melhor especialista de pé do Brasil, que tinha problema de tendão. Você, assim, sem a ajuda, por exemplo, de uma CBF ou de uma federação, você como pessoa física, é importante a gente falar, né? O árbitro, ele é um profissional autônomo, né? Nós não somos profissionais, nós não temos vínculo empregatício com ninguém. Por não ter vínculo empregatício, ninguém tem obrigatoriedade de pagar para mim um plano de saúde, de pagar. Então, a gente ganha aquela taxa e a gente tem que criar os meios para a gente poder estar ali desenvolvendo a nossa atividade. Então, eu busquei esse melhor profissional, né? Mas muitos amigos me ajudaram, muitos bons médicos me ajudaram, fisioterapeutas, procurei o melhor, tive bem da minha saúde, curei a minha saúde. Antes de curar da minha saúde, curei do meu mental, conversando com a doutora Marta. Falei, não, Marcelo, é saúde. E comecei a focar no... É o corpo integrado, né, Marcelo? Não é, a gente não é separado, né? Não existe um corpo, então nós temos um corpo físico e nós temos a nossa psique. Não, a gente é integrado, a gente é corpo e mente, a gente é tudo junto, né? E quando a gente entende isso, as coisas acabam caminhando de uma forma mais leve, você não acha? Exatamente, e na arbitragem tem uma coisa que eu sempre falo, não tem como ser uma pessoa desencontrada fora do campo de jogo. Um exemplo, o Marcelo. O Marcelo vive na noite, o Marcelo é namorador, o Marcelo isso, aquilo. Não, mas dentro de campo o Marcelo é uma autoridade. Vai interferir dentro do campo de jogo. Você tem que estar com o ser humano encontrado para você se encontrar no campo de jogo, para você ter resiliência, para você ser uma autoridade sem ser autoritário, para você não levar os seus problemas diários que a gente tem, como qualquer, para dentro do campo de jogo, para não levar uma ideia preconcebida, um preconceito por um jogador que, às vezes, há um mês atrás, deu uma entrada que machucou um colega e você, ele é violento, nesse jogo eu tenho que tratar ele como violento, ele xingou o árbitro há 1 ano atrás, ele é um cara que xinga. Não, a gente tem que tratar disso tudo para a gente estar bem livre, com a mente bem aberta no jogo, para saber que cada jogo é um jogo. É isso que vai dando a nossa longevidade na carreira, é a gente sempre tentando se encontrar fora do campo de jogo, viver uma vida bacana, para você, dentro do campo de jogo, poder saber que você é um servidor do futebol. Quando eu comecei a me encontrar fora do campo de jogo, eu falei, qual é o meu papel no futebol? Isso a doutora Marta gostou muito comigo também, e outros psicólogos que passaram pela minha vida, a doutora Adriana também trabalha, a doutora Marta, e outras pessoas bacanas. Doutor Portela, aqui do Rio de Janeiro, amigo. E, Marcelo, qual o seu papel no futebol? Eu já vi, eu li algumas frases aí, tem umas frases aí, o futebol sem o árbitro não é nada. Como assim? O futebol é o futebol. A arbitragem... Mas a arbitragem, ela tem um poder, você concorda? Até falei isso aqui quando a gente começou. O jogo começa com você e ele termina. Então, existe ali, sim, um certo poder, não é isso? Do jogo. Você está ali, né? Você está, de certa forma, né? Lógico, os personagens principais são os jogadores, aquela coisa toda, mas existe ali um comando, né? Parou aqui, continua agora. Como que ter esse comando meio que na sua mão?
Isso. Fala isso um pouquinho para mim. É um poder moderador. Não é um poder, não é cajado, não é eu posso, eu mando, eu quero, obedece. Não, porque eu falo sempre isso mesmo, não é porque eu estou aqui com a senhora, com você. Não, comigo, com né? você. A senhora não, Marcelo. O que acontece, o futebol é um jogo mental. A arbitragem ela é mental. Nós somos seres simpáticos ou antipáticos. Imagina, eu entrei no campo de jogo, imaginem vocês no cenário. Eu entrei no campo de jogo, um jogador me olha feio, vai me roubar hoje não, hein? Eu já olho para meu amigo. A gente vai criando antipatia para as pessoas. Então tem que ter ali, bacana você falar isso. Então, Relacionamentos. Você tem que ter um bom relacionamento, quer dizer, vocês todos, né? Ali, o árbitro, o técnico também. Isso. Porque não tem técnico também que de repente chega para você. Sim, relacionamentos. Eu tinha um grande amigo que trabalhou numa grande equipe aqui do Rio de Janeiro, ele agora está em Portugal. Ele trabalhava nessa equipe, falou, Marcelo, como é que é o tratamento da minha equipe com vocês? Eu falei, a sua equipe não manda nem água pra gente quando é mandante. Não mandava nem água. Eu falei, meu amigo, como é que a gente vai pro jogo da sua equipe? Já vai chateado. Caramba, os caras não mandam nem água. Custa uma equipe que é mandante mandar 10 garrafas d'água, garrafinha, R$2 cada um. Estou citando aqui. Uma dúzia de banana e um Gatorade. Já é uma simpatia. Você, opa, não tá. Imagina, o árbitro não está sendo comprado por uma água, mas você está no ambiente, trabalhando na casa daquela pessoa, no estádio, o mínimo. E essa equipe, uma grande equipe, não mandava nem água, porque ele era aborrecido com os árbitros. Aí ele passou a fazer isso. Então, você é bem recebido quando você chega. Sim. Eu faço questão, eu falo sempre isso para a galera que está comigo. Quando eu chego nos estádios ali, todo mundo, porque são pessoas trabalhando ali. O cara do estacionamento, o porteiro, o cara lá, meu irmão, bom dia, tudo bem? Apertar a mão, isso é uma energia boa pra gente. Eu tenho certeza que quando eu saio daqueles ambientes, esse cara é bacana, porque isso é uma energia boa pra gente. E eu acredito relacionamento humano. Isso. Porque antes de serem árbitros, nós somos seres humanos. Exatamente. Antes de sermos jogadores, somos seres humanos. Antes de sermos técnicos, somos seres humanos. E a psicologia fala muito isso, né? Existe o ser humano antes do atleta, do árbitro, do técnico, enfim. É importante a gente ressaltar isso. E voltando para a questão que você falou, mas você não é autoridade, o árbitro não é autoridade, não termina, não acaba. É uma autoridade que tem um poder moderador. Moderador, sim. Tem regras a serem cumpridas, existem procedimentos que são inegociáveis. Tem isso também, né? Tem procedimentos que são de regras, né? Que são inegociáveis. Exatamente. Um exemplo que se fala muito aí, o jogador comemorou, ele só subiu a escada, foi no público, ele fez o gol do título, mas está escrito que ele tem que tomar cartão amarelo, são instruções. Às vezes você com dor no coração, cara, parabéns, golaço. Mas, eu tive pouco tempo a passagem dessa com o jogador, o menino fez um golaço, gol da vitória, eu tenho que te dar o cartão. Professor, eu falei, é regra, cara. Tá escrito. Então, mas você tem que entender isso. Obviamente que toda aquela autoridade que é muito moderadora, às vezes ele tem o seu poder desafiado, aí você tem que fazer com que entendam que tá ali, regra 5, árbitro do jogo, autoridade. Autoridade que cronometra, que cumpre as regras. Aí de vez em quando você tem que lembrar alguns. Que bacana, eu sou um servidor do futebol. Sim. Eu estou aqui para fazer para que o craque jogue, desde que tenha um respeito e que seja uma via de mão dupla. Não pode ser só de mim, eu estou te respeitando e você nada. E aí, meu amigo? Isso acontece às vezes, você está conversando e o jogador continua falando, meu amigo, só você está nessa vibe. Olha o jogo, olha como é que eu estou te tratando. E em geral, a arbitragem, a gente trata bem todo mundo. Só que chega uma hora que você tem que impor um pouco a sua autoridade, sim, mostrar realmente, igual aquele pai, Exatamente. Eu sou muito seu amigo, mas hoje não tem bala. É mais ou menos isso. Então, é um jogo mental. O dia que as equipes entenderem que o árbitro, ele está ali, as equipes que eu digo, que às vezes querem ganhar com gol impedido, com gol de mão, querem fazer pressão, será que a pressão, será que aquela maneira violenta de tratar o árbitro, será que não interfere no mental dele? Ele vai ficar com antipatia daquela pessoa? Eu acho que sim. Chega uma hora que a gente atinge na nossa carreira que a gente entra por aqui e sai por aqui. Mas será que os jovens que estão iniciando agora, eles vão saber filtrar ou ele vai, esse cara me tratou com antipatia, eu vou dar cartão nele, dentro da regra do jogo. Claro. Porque a regra do jogo diz que se ponderar minha decisão de maneira veemente, é cartão amarelo. Então, é uma coisa para se pensar. Todos os atores e você falando dessa parte, a gente está falando dessa parte de relacionamento, existe uma normalização de xingar o árbitro, né?
Isso é uma coisa um pouco até, assim, um senso comum que vem da nossa sociedade, né? A gente vê crianças, né? Pais, eu já escutei pais falando assim, olha, você não pode falar palavrão, mas quando você entrar lá no campo, você pode. Isso é uma coisa difícil, não é? Como que é isso, É Marcelo? complicado. Eu falei numa entrevista há um tempo atrás, né? Que parece que eles aliviam a alma quando estão no campo de futebol. O cara está a semana toda com problema no trabalho, problema em casa, vai lá, vou descarregar tudo no ar. Tem pessoas, tem torcedores, quem é de arquibancada sabe o que eu estou falando, quem é do futebol sabe o que eu estou falando, que nem assistem o jogo. Passam a partida xingando a arbitragem, ou xingando o técnico, ou xingando o jogador. Então é uma coisa, não vou dizer nem que é cultural nossa latina, porque a gente vê isso na Europa também. Sim, sim. Vê até ofensas raciais, Sim, homofóbicas, coisas de outro mundo aí. Eu acho que é isso. O futebol era para ser visto como entretenimento, e às vezes as pessoas são muito raivosas e acham que o árbitro é uma figura inimiga do futebol. Não, a gente não é inimigo do futebol. A gente é amigo do futebol. Sem dúvida. Eu fico em êxtase quando eu estou apitando o jogo e sai um golaço. Dá vontade de... Independente de time, fala, cara, que golaço, porque eu gosto de futebol. Quando eu fui goleiro há muito tempo, quando eu vejo uma defesa, eu falei uma vez para um goleiro, eu falei, cara, que defesa. Foi até pro Dida, que jogou na Portuguesa. Eu falei, cara, que defesa, Dida. Nosso campeão do mundo. Ele, obrigado, Marcelo. Eu falei, cara, por quê? Porque você é do futebol e você vibra com coisas do futebol. É isso, mas infelizmente as pessoas acham que o árbitro é aquela figura, né, que vai resolver todos os problemas do seu dia a dia e eu vou descarregar nele. Mas você trouxe uma resiliência, né? A gente falou você trouxe uma ressignificação, né? Você trouxe a palavra resiliência tão bacana aqui e agora eu vou te falar de uma ressignificação. Bonito que você trouxe, porque, Andréia, o pessoal às vezes vai ali no estádio de futebol e descarrega uma frustração de uma semana, de problemas, não que justifique, tá? Não é justificar, não. Mas você está ressignificando vamos dizer assim, essas ofensas ali naquele momento, né? Do jogador, dos torcedores em relação à arbitragem, técnicos e tudo mais, né? Hoje, com o crescimento, né, e o avivamento aí das redes sociais, o que eu mais recebo hoje é ofensa em rede social, até porque eu tenho uma rede social aberta, bem grande. Hoje as pessoas acho que elas têm o prazer de ir na rede social e te xingar, desabafar. E quando você responde, dá atenção, tipo assim, tá bom, amigo, um abraço. Aí que eles se sentem felizes. Eu acho que quando ignoram, eles devem ficar muito chateados. Então, palavrão hoje é no campo de jogo, palavrão é na rede social. Só que no fundo, nós somos todos iguais, somos seres humanos. Imagina se cada torcedor que me xingasse e devolvesse o palavrão. Ia ficar bacana ali? Não. Mas eles acham que naquele cenário do futebol pode se xingar, pode se fazer. Ali é um salvo-conduto, é um lugar que pode-se tudo. E não pode-se tudo. Não, e quanto isso deve mexer, talvez não com você, porque você, já que nem você mesmo falou, você já vem de um preparo muito grande mental. O seu pai já veio de uma estrutura de árbitro. Então, você cresceu dentro desse mundo, sabendo como que é isso. E eu fico aqui pensando, de repente, uma pessoa, né, que, poxa, né, ali vai ressignificar uma carreira, adora futebol, mas por algum motivo o futebol não aconteceu, e é que nem você falou, e ele vai, então, para a arbitragem. Só que ele não está acostumado com isso. Exatamente, né? Exatamente. E ele tem que entender esse modelo que funciona ali. Esse cenário. E o que é bacana, o que é interessante é o seguinte, né? Todas as equipes querem os melhores árbitros apitando seus jogos. Eles querem... Todo mundo Isso é uma escolha, então? É isso? É uma escolha, só que são muitos jogos. Nós não temos... Quantos árbitros? Tem 600 no Brasil? No Brasil tem um dado interessante, eu sempre gosto de falar. Uma última pesquisa que teve aí, no Brasil existem mais de 10 mil árbitros, somando federados e amadores, que querem ser federados. Tá. Mais de 10 mil. Desses 10 mil, 700 árbitros são CBF. Ah, tá. Então podem trabalhar no 700. Dos 700 árbitros CBF, vamos dizer assim que 350 são árbitros centrais. Desses 350, nem 35 apitam Série A do brasileiro. Então, são os escolhidos dentre os escolhidos. Entendi. Então, é um filtro muito grande.
E dentre esses 35, nós temos 10 árbitros FIFA, e tem 2 ou 3 Master que já foram FIFA, eu e mais 2. Só que todo mundo quer o melhor árbitro no seu jogo. Eu também, se eu pudesse escolher, eu só apitava jogo do Neymar, do Messi e Cristiano Ronaldo. Só que às vezes eu apito do Zezinho, pé duro. Eu também quero apitar jogo de craque. Porque você quer estar ali apitando e aproveitando aquele momento. Entendeu? Eu também quero apitar jogo em arena, no Maracanã, toda semana, 60 mil. Mas às vezes eu apito lá no estádiozinho que tem 5 mil, que tem 1.000, que tem 500 pessoas. Então as pessoas têm que entender que o futebol ele é muito aberto. O futebol ele não é só de excelência. O futebol ele é uma coisa globalizada, ele é muito grande. Então a gente tem que entender que existem árbitros que estão iniciando e que nós temos sim que ter paciência com os árbitros que estão iniciando, como nós temos com aqueles jogadores que estão iniciando. Claro. Só que os clubes, quem está envolvido no futebol, não tem paciência com os novos. Não aceita erros. E nós estamos falando de um ser humano que está ali naquele momento e às vezes nós estamos falando de ângulos, né, Marcelo? Me explica, porque tem essa pegada de você dar aquele tiro, como é que é isso? Explica aqui pra gente. O desafio do árbitro hoje de alto nível primeiro que ele tem que treinar de maneira muito intensa para estar, a gente fala, com a frequência máxima sempre, quase o jogo todo, porque o árbitro tem que correr, estar próximo, angulado, pensar para decidir. A gente não decide sem pensar. O árbitro que decide sem pensar, ele erra. Não se apita mais por instinto, por feeling, como a gente fala. Porque agora tem o VAR. Isso. Lá em 1970, quando tinha o futebol, era uma câmera no meio, no máximo uma em cada lado. Isso. 3 câmeras. Hoje, um jogo, uma decisão, amanhã, Libertadores da América. Logo vai ter final da Libertadores da América, né? Então, o que vai ocorrer? No mínimo, são 30 câmeras. E são ângulos, câmera em cima, embaixo e tal. O árbitro tem que estar próximo, angulado, oxigenado para poder decidir o lance. E certo, porque se errar, opa, esse não serve. Esse não presta. Para isso que a gente tem o VAR agora, né? O VAR veio para nos salvar. Eu ouvi falar que o VAR foi criado por um árbitro baiano. Você ouviu falar disso? O que acontece? E depois ficou meio engavetado essa história, e depois, acho que foi depois da Copa, que teve alguns erros, que lançaram o VAR. Nós tínhamos o projeto do VAR, que assim também eu li, de um grupo na Holanda, do Manuel Serapião aqui, um brasileiro também, que ajudou a desenvolver o VAR. Isso é inegável. E é um dos entusiastas do VAR. Não posso cravar se foi foi o Serapião, que é um mestre pra gente aqui. Implementou o VAR no Brasil, sim. E lá fora também tinha um grupo, ele ajudou junto com a FIFA e FIBA a desenvolver essa ferramenta que nos ajuda muito hoje. Então você é a favor do VAR? Muito a favor. Tecnologia, nós somos a favor, né? Senão a gente vai voltar para... Porque, veja bem, tem uma hora que o árbitro vai estar lá e ele vai chamar o VAR. Não é isso? Ele vai chamar e ele tem que anunciar, inclusive, ali, não é isso? A mecânica do VAR é o seguinte: o árbitro hoje ele apita o jogo, o que ele vê no campo. Ele vê no campo, o que ele vê, ele apita. Vou falar uma linguagem bem clara. Ele apita do jeito como se não tivesse VAR. E após ele tomar uma grande decisão, ele tem que lembrar que tem VAR. Certo. Eu vou lá, pênalti. Jogo do campo, pênalti. Aí tem que ter a comunicação. Andréia, aqui o Marcelo. Pênalti marcado por um calço temerário, cartão amarelo para o número 5. Aí o VAR, ok, Marcelo, aguarde checando. Aí o VAR olha lá, não tem calço temerário nenhum, a perna pega no chão, o jogador tropeça. Marcelo, o VAR, sugiro uma revisão, pois a imagem que está aparecendo aqui, o jogador tropeça no próprio pé. Você vai lá, abre a janelinha, olha o vídeo. Aí você chega no vídeo ali, você começa a me dar a câmera 5, me dá 3B, me dá grua, você começa a comandar. Você comandou todo aquele aparato, você voltou. Ok, VAR, muito obrigado, mas eu vi aqui, realmente foi pênalti, tá? Mantém minha decisão de campo. Ou então, não. Abre a janelinha de novo. Não pênalti. Tem alguns jogos que você anuncia. Vou retirar o pênalti, pois o jogador de número 5 cometeu uma simulação. Portanto, reinício, tira o livre direto com o jogador número 5 da equipe tal e cartão amarelo. Vai lá, reinicia o jogo. Assim funciona o procedimento. O árbitro central também pode marcar um pênalti e pedir para ver o VAR. Ele pode também. Mas isso é muito difícil. Por quê? Porque a gente trabalha com confiança, com equipes. Eu estou no campo, olhando ali, suando, correndo, angulado, frequência alta. Lá na cabine tem 3 pessoas no VAR. Então, eu vou ficar desafiando o VAR? Se o cara está ali, ele tem que ter. Já teve situações comigo que eu errei no campo,
E o VAR não me chamou. Quando eu cheguei depois, eu falei, caramba, por que esse cara não me chamou? Ele errou também. Por quê? Porque são humanos. Ele também achou que era uma falta para cartão amarelo. E eu dei amarelo, só que depois eu fui ver no vídeo, não, era uma falta para cartão vermelho. Ele errou, eu errei, e acontece, os erros acontecem, não somos máquinas. Sim, e como que fica esse erro, né? Por exemplo, você percebe, aí nós estamos falando do humano. Isso. Né? Vamos falar para o humano agora, não o árbitro. O árbitro sabe tudo. O ser humano, ele errou. E às vezes ele erra no começo de um jogo. E tem lá ainda muito tempo de jogo. Como que fica a cabeça dele? Me fala, pelo menos me conta a sua e como que você trabalha o seu mental para isso. Eu aprendi isso há muito tempo atrás e comecei a tentar colocar em prática. Tento até hoje. A diferença do grande árbitro para o árbitro mediano, é que o grande árbitro ele esquece o erro rapidamente. É isso que torna a tua carreira com credibilidade e longeva. Imagina eu errei, não marquei um pênalti com 2 minutos de jogo para a equipe azul. Aí, e depois eu vou no intervalo, caramba, foi pênalti, eu não marquei. Aí vou passar o segundo tempo com aquele erro na cabeça e eu vou compensar um erro depois lá, eu erro 2 vezes. Então, errei. Perfeito. Se errei para o azul, eu vou errar para o preto, não tem problema, errei. Mas não posso compensar, senão eu vou ter 2 erros. Então, isso é um exercício também. Isso é um exercício mental. Sim, é uma capacidade de você ressignificar rapidamente uma situação e zerar ali e começar de novo. E já houve situações de eu errar e tem jogadores que sabem que você errou. Às vezes o cara no campo ele vê que errou e vem, Marcelo, foi falta em mim, cara, você errou. E eu muitas vezes eu batia de frente. Não foi. Teve até um episódio, um jogador aqui do Rio de Janeiro, jogou muito tempo, Felipe. Marcelo, foi falta em mim, você não marcou. Foi falta, não marcou. Aí o Felipe, foi falta, ele foi. Eu falei, eu errei, ele errou. Falei, tá bom, cara, desculpa. Aí na terceira vez ele, Marcelo, falta de novo. Eu falei, errei de novo, ele errou. Ou desculpa, não vem com desculpa não. Você tá muito malandro, tá muito hora pedindo desculpa. Não é isso, porque eu não vou duvidar do cara. Eu errei, eu acho que eu errei, mas tá dizendo que eu errei, então me desculpa. E tem um... Até porque é tudo muito subjetivo. Isso, tem uma coisa do erro, a doutora Sandra, a minha esposa, a dona Sandra, ela falou uma vez uma coisa comigo que eu comecei a lidar melhor com o erro. Eu sofria demais com o meu erro, eu sofro até hoje. Você é muito autocrítico. Muito autocrítico, eu sou muito, mas já fui mais. De ficar 2 dias sem dormir. Com o outro você é complacente, mas com você mesmo você exige demais? Você tem essa percepção? Não. Eu me exijo mais do que exijo com os outros, sim. Parece que com o outro eu falo, não, faz parte. Exatamente. Não, faz parte. Você errou, não. Aí eu vou ver o jogo, caramba, por que eu não estava mais angulado? Por que eu não vi? Por isso Só que eu já fui pior. Um tempo foram me ajudando, eu fui tratando. Chegou uma hora, toda vez que eu apitava um jogo que o VAR me chamava, era um erro meu no campo de jogo. E o VAR corrigia. Eu chegava em casa chateado e falava assim, amor, o VAR tá aí para isso. Se você fosse infalível, não tinha VAR. Eles não iam gastar milhões aí, vocês não são infalíveis. Você tem que saber o seguinte, você deu o teu máximo, você tentou estar angulado, tentou estar próximo, o que foi? Tu julgou errado ou você não viu? Se você julgou errado, tem que treinar mais o teu julgamento. Agora, se você não viu, faz parte. O cara passou alguém na frente, você não viu uma mão escondida? Aí eu falei, é verdade. Eu comecei não é aceitar o erro, é saber que eu sou humano igual a todo mundo. Igual a todo mundo. E se a gente não fosse falível, imagina um árbitro comandar aquele campo todo ali, não tinham gastado tanto em tecnologia como tem o VAR. Mas nem sempre foi assim, porque quando o VAR veio, querendo ou não, qual que é o significado? Eu estou chegando para cobrir aquilo que o árbitro, de repente, não consegue cobrir. Eu estou chegando para, de repente, arrumar algo que está errado. Né? Uma concepção de início. Então, como que fica o mental? Então, peraí. Então, eu não sou bom o suficiente? Estou dizendo lá no comecinho, né? Sim. Eu não sou bom o suficiente? Então, realmente, eu preciso disso. E machucou no começo um pouco. Eu sei de algumas histórias que machucou. Como assim? Agora a gente precisa, né? Como assim eu tenho que anunciar e pedir uma ajuda? Né? Mexe um pouco com o ego ali, né? Óbvio que isso já foi ali ressignificado e hoje os árbitros vê o VAR como realmente um grande auxílio e está ok, não é isso, Marcelo? Tem uma coisa interessante assim que surgiu, essa ajuda, né? O anjo, o seguro, o VAR. Quando surgiu, eu ouvi assim, qualquer um agora vai apitar no campo, vai ser fácil apitar, porque é só corrigir lá, vamos deixar os garotos apitando, bota os mais velhos no VAR, a gente vai.
Pelo contrário, os árbitros foram mais desafiados agora. Agora não se aceita até um erro no campo, mas se ele não for corrigido, não se aceita. Então, o cara teve que entender que ele não está mais sozinho, que ele tem uma ferramenta, mas você é desafiado o tempo todo. Você é desafiado para poder acertar. Então, vamos dizer assim, é uma competição com você mesmo. Eu me sinto agora desafiado, e isso para mim foi bom. Eu acho que se não tivesse essa competição, eu continuaria apitando pelo feeling, porque chega uma hora que você tem um nome, você vai com o teu nome, e como a gente apita na várzea, nas peladas, aí você convence muito, apitava pelo convencimento, é aqui, acabou, você é um árbitro muito forte, aqui acabou, a pessoa forte, só que agora não, professor, aqui acabou não, a TV mostrou lá que teve a mão e tu não viu, e aí você tem que lidar com isso sim. Quem conseguiu embutir isso no mental e saber que você é falível sim, segue. Sim. Quem não conseguiu ficou pelo caminho. E você acha que teve gente que ficou pelo caminho? Muitas pessoas. Que não teve essa capacidade de entender se algo novo. Como a inteligência artificial, como o IA hoje está chegando em tantas outras tem uma frase famosa aí, não sei de quem é, que não é o mais forte que vence, né? É aquele que se adapta às mudanças. Eu me adaptei às mudanças. E alguns se adaptaram às mudanças. Mas tem muitos árbitros da minha geração que não se adaptaram às mudanças. Que saíram de cena rapidamente. Uns saíram com 1 ano de cena, outros ainda ficaram 3, 4 anos relutando e não se adaptaram às mudanças. Aquele que reclama, né? Não aceitava. Não reclamando, não funciona, não dá certo. Tem outros que eram chamados no VAR e não ia com o VAR, não. O VAR, ele pode ser uma transição de carreira para um árbitro? Sim, o VAR é uma transição de carreira para quem tem esse desejo de estar ali, trabalhando. Marcelo, você tem esse desejo? Não. Eu sou um cara de campo de jogo, eu gosto de estar ali, de sentir o cheiro da grama. Ah, mas aí você tem um espaço para estar ali no VAR. Mas eu não quero isso. A pessoa tem que querer estar ali, lidar com tecnologia, lidar com câmera, com ângulo. Eu acho que mais uma pessoa tecnológica também, né? Eu prefiro, num futuro, estar em outra situação, entendeu? Mas é uma transição de carreira. Assim, muitos antigos, até da minha época, da minha geração, estão no VAR agora. Muitos estão no VAR, sim. Porque viram que ali, não vai me exigir tanto fisicamente, porque para você estar no campo de jogo, você tem que estar homologado, tem que ter uma condição física ímpar para poder estar ali. Nem todos conseguem, porque são individualidades. Sim. E aí foi para o VAR, sim, porque ali você tem outra valência, né? É uma valência mais de atenção, de foco, entender de tecnologia. Então, cada um fica na sua área. E você está falando de transição de carreira, né? Uhum. Você pensa na sua transição de carreira, como que é isso, né? Nossa, eu sei que você é fuzileiro e tudo mais, né? Mas a gente tem ali um sonho também, né? Que bom que tenhamos, né? Como que é isso? Eu tenho um grande sonho, sim, de intervir na arbitragem e devolver para a arbitragem grande parte do que ela me deu. Que lindo. A arbitragem transformou minha vida. História linda. Eu era um pai de 3 filhos que morava no subúrbio do Rio de Janeiro, com medo da violência, não sabia como é que ia ser minha família, e correndo para cá e para lá, e a arbitragem me deu tudo, me deu condição de eu ser outra pessoa, de eu interagir, de eu conhecer pessoas, de eu conhecer o mundo todo. Eu conheço o mundo todo, do Azerbaijão à Coreia, Suriname, América do Sul toda, Alemanha, os Estados Unidos, pela arbitragem. Então a arbitragem me deu muito isso. E eu tenho um orgulho muito grande que quando eu cheguei na cidade que eu moro hoje, não tinha nenhum árbitro federado, e a gente conseguiu lá montar um grupo de árbitros com 10 ou 15 árbitros. Desses 10 ou 15 ficaram 10, dos 10, infelizmente, um faleceu, um faleceu, 3 já tinham idade, e nós conseguimos intervir e ajudar que 6 árbitros desses novinhos fossem ser árbitros CBF. Então, 6 árbitros hoje do grupinho que eu criei são árbitros CBF do Rio de Janeiro. Eu já consegui intervir lá. Então, a gestão, vamos dizer assim, é algo que, de repente, você está sentindo incorporar em você, nascer em você. Como que é isso? Ou sempre teve também? Não sei. Não, eu tenho desejo, sim, de gerir, tenho me preparado para isso. Não sei quando. Tá. Me formei, me especializei em gestão de pessoas. Não podemos mais ter nenhuma liderança desatrelado do humano.
Sem dúvida. Em nenhuma área, não adianta, não tem mais coisa do passado, a gente tem que entender o humano. E o futebol parece que ele é meio lento nisso. Porque o futebol ele tem uma casca muito grossa no futebol, em que as pessoas acham que só os duros sobrevivem no futebol. Tem vários atletas agora aí que têm problemas de saúde mental, vários, sem citar, sem ter indelicado com nenhum deles. Sem dúvida. E nós temos árbitros também com problema de saúde mental. Nós temos, de repente, até dirigentes que não sabem se portar. Então, todo mundo que está envolvido no futebol, a gente tem que olhar para o lado humano. Ah, Marcelo, mas... Porque na arbitragem ainda é assim, os mais fortes sobrevivem. Mas é o mais forte mental. Isso, mas é uma seleção natural. Será que a gente não pode desenvolver aquele cara que está... Então, o cara que está engatinhando? Claro que podemos, porque se a gente não desenvolver, a gente vai perder muitos talentos. Sem dúvida. E é triste. Eu falo isso, porque eu participei de vários grupos. Eu hoje estou no grupo lá da Federação Cearense, e é triste quando eu vejo um mais novo indo para um caminho de uma carreira que a gente vê que ele tem talento, mas aquele caminho não vai levar ele para aquele lugar. E eu não posso intervir ainda, porque eu sou árbitro igual a ele. Eu não sou o gestor dele. Então, é muito complicado você... Então, eu acho que a gente tem que urgentemente ter essas atuações atreladas. Na arbitragem sempre se fala, né, que nós temos 4 pilares na arbitragem, né, o físico, o social e o técnico. E o mental? E o mental. Aí, Marcelo, qual é o mais importante? O mental, sem sombra de dúvidas. É o mental que vai me levar a chegar em casa e estudar regra. Isso é o aí. mental que vai me levar a querer ser uma pessoa melhor, fazer um social, fazer um network, Isso aí. ser uma pessoa melhor. Uma cognição maior para lidar que vai me levar a treinar, que vai me levar a fazer um treino simulado, igual lá no Ceará, às vezes treino lá, os testes físicos lá são 3 horas da tarde. Falo, beleza, hoje eu vou treinar meio-dia, porque eu vou treinar um pouco a mais para chegar lá, se tiver 50 graus, eu vou passar no teste. Vai ser mais um treino para mim, para eu encarar esse teste físico, essa prova, como um treino. Sim. Então, é o mental que leva a isso. Só que se a gente continuar nessas grandes corporações com esse ato, com essa separação, não, é o mais forte que vence, é o mais talentoso que vence, o preparamento. O lado humano não conta, o lado humano conta sim, é o lado humano que leva você para dentro do campo de jogo. E eu acho muito legal que vários jogadores hoje estão tendo a coragem, né, de chegar e falar, olha, eu estava com problemas com a minha família. Imagina, um árbitro, vamos falar assim, está ali pronto, que nem no seu caso, pronto para apitar um jogo, né? E de repente o filho está nascendo. Querendo ou não, fica aquela emoção, mexe. Ou às vezes o pai está doente, acontece alguma coisa, uma situação familiar. Exatamente. Ou em casa, às vezes não está bem ali com o seu relacionamento amoroso. Ou existe também do cara estar da vida. O cara às vezes está na semana de treinamento muito forte, ele sente um desconforto muscular, físico mesmo. E vai para onde? Caramba, se tiver 10 contra-ataques lá, eu não vou conseguir chegar. Acabou. Ele já vai derrotado. Ele não vai nem no primeiro. Ele já vai derrotado. Aí a gente, ao longo dos anos, vai aprendendo a focar focar no positivo, focar no seu dia melhor, a gente vai aprendendo. E como que é a sua estratégia para entrar em campo, Marcelo? Você tem alguma estratégia mental que você faz ali um preparo? Porque eu sei que o árbitro, ele trabalha ali, né? O foco, a visualização, né? Visualizar o campo onde ele vai atuar, o cenário, tudo isso ajuda muito, né? Você tem alguma assim que você fala, poxa, essa é a minha marca, eu trabalho assim? Eu sou um cara que eu foco no positivo. Toda vez que eu vou... Eu fiz uma última partida agora, tem uma semana, uma grande partida, sinto frio na barriga, como qualquer... Em cada jogo, até jogo, hoje. Quantos jogos já foram? Mais de 1000, né? Tem 1056 jogos, por aí. Nossa! Contaram para mim, eu coloquei na rede social até... Como é que você contou isso? Não foi eu, cara. Catalogaram, me mandaram. Inclusive, quando eu anunciei a partida 1000, tinha passado 3. Mas eu perdi aquele momento. Não, falei, eu anunciei. Até foi homenageado aí por algumas pessoas. Parabéns. E o que aconteceu? Mas eu sinto frio na barriga. Por que eu sinto? Porque é muita responsabilidade. Você está lidando com pessoas, está lidando com emoções, está lidando com futebol cada vez mais capital, que um ponto classifica para uma Copa ou não, e são milhões. É uma responsabilidade muito grande. Sinto aquele frio na barriga. Mas como é que é o meu exercício? Primeiro, eu já conheço o meu corpo, eu sei o dia que eu posso
chegar no hotel, na cidade, e eu posso tomar um café na esquina. E eu sei o dia que eu tenho que ficar de molho, porque eu estou cansado, eu tenho que descansar mais um pouco. Eu sinto o dia que, eu não comi muito bem, eu vou me alimentar bem. Não, eu vou só tomar uma canjinha à noite, que eu já estou... Então, isso é uma estratégia que eu uso também. Ah, Marcelo, não tem a ver com mental? Tem a ver com mental, sim. Porque, imagina, eu vou no churrasco hoje, amanhã eu vou apitar, então interfere, não estou legal. Então a alimentação interfere. Sem dúvida. Isso é trabalhar isso que você está falando chama autorregulação. Exatamente, autorregulação. Exatamente. Eu aprendi a fazer isso. E agora, tem uma coisa que eu uso para mim que é importantíssimo. Meu foco, eu faço uma imagem positiva do que eu vou encarar ali. Eu penso na melhor partida que eu fiz. Quando eu estou em campo, eu estou fazendo barriga. Não, eu vou fazer um jogo igual aquele. Hoje eu vou dar a melhor versão do Marcelo. Minha melhor versão foi daquele jogo, é aquela que eu vou. Só que o futebol hoje ele é fracionado. Como assim? Cada lance você tem que tomar uma decisão. São muitas decisões. Sim. Então, toda vez que eu estou indo para o lance, eu estou mentalizando. Tem testes, né, psicológicos que a gente faz para poder ver o tempo de uma tomada de decisão. Exatamente. É tudo muito rápido, mas vou dar um exemplo. A bola está indo para a área. O que pode acontecer na área? Impedimento, pênalti ou não pênalti, dentro ou fora da área, cartão amarelo ou cartão vermelho, a bola entrou ou não entrou, esse tempo todo a nossa mente vai trabalhando. O jogador ele é driblador, ele vai sofrer a falta dentro ou fora da área, ele vai simular, vai ter uma mão, e isso o mental está trabalhando. Eu não posso esperar acontecer para eu estar reagindo. Você já está sendo antecipo. A gente antecipa. Então, se você sabe que determinado jogador tem um estilo, vamos dizer assim, de jogada, você já, às vezes até pelo corporal, tu já sabe aonde mais ou menos ele vai estar. Para isso a gente agora, muitos contratam. Como é que você faz isso, Marcelo? Eu vejo muito jogo, eu anoto muita coisa, eu sei como cada equipe joga, eu sei, essa equipe toca a bola aqui, assim que o adversário pressiona, ele dá o passe longo. Esse goleiro tem um passe bom. Esse goleiro quer ter o passe bom, mas tem um passe ruim, ele vai errar. Eu não posso antecipar muito, senão eu vou perder um erro do goleiro aqui. Então, com o tempo, você vai até onde você está inserido. Nesse estádio aqui, o vestiário para eu sair é ruim, vão me tacar pedra, vão me cuspir. E esse daqui não, é uma arena, é bacana. Quando acabar o jogo, os jogadores saem junto, o quarto árbitro tem que ir lá, que eles podem brigar no túnel, eu tenho que expulsar alguém. Então é muita coisa que a gente estuda para poder estar com o maior conforto possível naquela condição que você encontra para executar a minha tarefa. Ou seja, tu já fez tudo isso daí antes. A gente tem Esse mental já trabalhou antes de você entrar no jogo. Exatamente. Vou dar um exemplo. Como é que foi o confronto anterior daquelas duas equipes? As duas equipes brigaram no confronto anterior. Eu fiz um jogo ano passado, quando saiu o escala, eu falei, esse jogo, não entendi porque eu estou nesse jogo. Fui ver, o jogo tinha acabado em pancada. O jogo acabou em pancada. Então você chega ali, você nem olha para o lado, pro jogador. Porque tudo é mental, cara de maluco. Professor, bom dia, joga, bora. Aí o cara hoje está... Aí depois, quando o pessoal sentir, aí você vai afrouxando. É um jogo mental. Não adianta. Primeiro que o Gandula tentou falar com o jogador, vou te expulsar. Então, agora, para isso, você tem que fazer um estudo prévio da situação. E para fazer um estudo prévio da situação, você tem que viver aquilo que você faz. Perfeito. Tem que viver. Para você ser um grande árbitro, para você estar inserido, para ser um grande jogador, você tem que viver aquilo ali. Por isso que eu tento viver aquilo, dá trabalho. Sim, nós estamos falando da preparação mental, da preparação física, da preparação cognitiva, intelectual, que são todos os estudos que vocês têm que ter, e a preparação técnica, tática, estratégica, né, que você tem que ter ali, de conhecer todo esse universo do futebol, estádios, técnicos, todos esses jogadores. Atmosfera, tudo. Tem estádio que você vai que a torcida é ácida pra caramba, não tem... E tu tem que saber lidar com aquilo ali. Imagina passar o jogo todo, é muito próximo, as pessoas raivosas xingam. Tem lugar que é assim. Tem lugar que eu entro, no estádio do Nordeste, e saio, o pessoal querendo tirar foto. Marcelo, legal. E qual foi um momento da sua vida agora, que para contar aqui no Pod Esportes, que você assim falou, cara, esse momento da minha vida bateu aqui no coração, essa memória afetiva vai ficar aqui carregada comigo dentro... Eu tenho alguns momentos bacanas, tem um que foi muito bacana, mas me rendeu uma punição. É mesmo? Rendeu uma punição, mas faz parte do contexto. Eu vou contar essa primeiro. Vou fazer um jogo de Série B, Avaí, Sampaio Correia,
E eu tô na beira do campo ali para entrar, a última rodada da Série B, valendo acesso, e a torcida começou a gritar. É o melhor juiz do Brasil, Marcelo. A torcida toda começou a gritar. Eu falei, bacana. Não, aí eu não percebi. Aí o assistente me contou, Marcelo, é o que eles estão cantando. É o melhor juiz do Brasil. E foi no ano 2021 que a gente estava teve um árbitro agredido no Rio Grande do Sul, quase foi morto. Chutaram a cabeça dele, até parou de apitar. Foi um ano muito conturbado de pandemia. Foi final de pandemia e voltou a ter público. Eu não lembro o ano exatamente. 2021. Foi logo depois da pandemia, então. Então teve uma coisa muito, muito mexida. Aí a torcida começou. Aí o Bandeirinha me cutucou e falou comigo. Aí eu olhei para trás e para a torcida. Obrigado, obrigado. Tranquilo, obrigado. Aí depois, sei que no final eu acabei punido, porque eu agradeci a torcida e falei assim, acabei punido. Meu Deus. Faz parte. Mas tudo bem, você teve esse momento. Faz parte. Não apitei mais, não tem problema. Olha aí, torcida, ficou na memória aqui do Marcelo. Eu sou humano também, a gente toma tanta pancada. Quando você... Sem dúvida, a gente falou isso, né? A gente é humano. E esse momento foi maravilhoso. Agora, o momento que eu me senti... Falei, agora eu sou árbitro. Foi quando eu apitei Uruguai-Argentina, lá no Centenário. Pela FIFA? Foi eliminatória da Copa do Mundo 2013. Porque é o Uruguai-Argentina, um clássico mundial, no templo do futebol. Imagina aquele... Só perde pro Maraca, aquele estádio ali. Então ali foi um momento muito importante na minha carreira e mexeu muito com meu, assim, com minha como que foi você? autoestima. Era isso que eu ia falar. Como que foi você, né? Entrando ali, árbitro da FIFA, apitando esse jogo. O que você pensou ali? Você consegue trazer aqui pra gente os sentimentos? Eu comecei a viver a partida antes que esse jogo... Era um jogo que o Uruguai tinha que vencer a Argentina para ir para uma repescagem, e o Uruguai tinha 10 jogadores pendurados com cartão amarelo para jogar uma repescagem contra a África do Sul, acho que era isso, ou Nova Zelândia, não lembro, e um jogo pegado. E eu falei, eu tenho que fazer uma arbitragem madura. Eu comecei a criar estratégias. E o que é uma arbitragem madura? A arbitragem madura é você permitir alguns contatos que o futebol sul-americano, dentro da regra do jogo, ele permite. Sim, mas fazer com que os jogadores entendam que é um contato permitido sem violência. Por quê? Porque você está numa partida decisiva, é uma final de campeonato. Final de campeonato, o jogador vai te olhar feio, o que foi? Aí você é amarelo. Não é assim que funciona. Eu não faço isso nem em jogo de ponto corrido, que a gente vai... Só que no início de carreira, você fazia. No início de carreira, eu fazia. O jogador me olhava feio, o que foi? Amarelo. Aí você às vezes fica até... Por ser tão imaturo, você acaba se vetando. Esse árbitro dá muito amarelo. Ele não pode apitar aqui, não. Eu já saí de finais por isso, lá na base, porque você é imaturo. Então eu falei, não, tem que criar uma estratégia para fazer uma arbitragem madura, né, para que os jogadores entendam que dentro da regra do jogo vamos permitir alguns contatos. Perfeito. E o jogo foi muito bacana. O Uruguai ganhou de 3-2, um jogaço. E ao final do jogo, né, vindo jogadores de Uruguai, Argentina, parabéns, jogaço, isso é um troféu pra gente, isso foi um grande troféu. E um grande troféu que eu tive também, eu já falei, as pessoas não acreditam, eu acabei um jogo e o Dida veio falar comigo, o goleiro, né? Como eu fui goleiro, eu fui muito fã do Dida, de alguns goleiros aí, Tafarel, e o Dida fiz o jogo do Dida, ele veio falar comigo, Marcelo, baita arbitragem, cara, parabéns, cara. Ai, que gostoso. Eu falei, pô, isso é um troféu. Isso é um reconhecimento, né? Isso é reconhecimento. Porque nem sempre a arbitragem ela é reconhecida, né, Marcelo? Eu tive agora reconhece muito técnico, reconhece os auxiliares, reconhece ali os jogadores com certeza, mas e a arbitragem, né? Eu vou cometer uma indiscrição aqui, mas ele vai me perdoar. Eu fiz agora uma partida muito importante, pouco tempo agora. Quando acabou o jogo, eu não vou falar o nome do narrador não, mas o narrador da partida entrou no meu Instagram, que eu não conheço, o narrador de uma grande emissora. Marcelo, parabéns, cara, pela arbitragem. Poxa, você é prateleira alta, cara. O jogo foi um jogaço. Que lindo. Você foi muito bem. E aí, quando eu fui olhar de novo, eu vou cometer uma indiscrição com ele, vai me perdoar. O grande psicólogo Evandro Mota, não sei se você conhece o Evandro Mota, foi da Seleção Brasileira, em 94. Ele mandou, Marcelo, cara, que jogo você fez, cara? Um jogo mental. Você estava na hora certa, no lugar certo, controlou os ânimos. Ele me mandou uma mensagem tão legal. Eu falei, doutor, isso é um troféu para mim que tu me deu agora aí. Olha isso. Porque a gente só recebe paulada. Elogio às vezes é da mulher ou dos amigos. Meu então, Deus. a gente também de vez em quando recebe uns elogios aí. Então foi bacana.
Que bacana. Pena que a gente está acabando aqui o nosso tempo. Marcelo, a gente ficava aqui mais 2 horas conversando, não ficava, não? Faz parte, o bate-papo é bacana. Então, eu queria falar um pouquinho da feminina, mas eu vou deixar essa representatividade para elas, né? Quando elas vierem aqui falar. As guerreiras. As guerreiras maravilhosas, que merecem todo esse carinho, né? Poxa, obrigada, meu amigo, por tudo. Adorei aqui o nosso papo, foi muito bom mesmo. E aí deixa agora aqui para o pessoal, né, uma mensagem final aí para o seu público, para os seus fãs. Deixa a sua rede social também, para quem quiser ir ali, agradecer, também falar algum comentáriozinho. Bom, gente, a mensagem que eu deixo é o seguinte: existe vida além da arbitragem. O árbitro ele não é um ET que vem de Marte, né? Se é que tem ET em Marte. E apita e vai embora, não. É um cara que faz compra, que tem sentimento, mas é um cara que vive futebol, que ama futebol. Eu sou um cara que ama futebol e me sinto hoje um servidor do futebol. Entendo as queixas, as reclamações, não sou perfeito, mas faz parte. Quem quiser interagir ali, a rede social no Instagram é @01delima. @01delima. Tamo junto, galera. É isso aí. Então tá bom, pessoal. Um abraço grande para vocês. Comentem aqui se gostaram, que a gente traz o Marcelo de novo. Obrigada, Marcelo, mais uma vez. Show de bola. Tamo junto.